Oi, Caio, boa noite, tudo bom? Vamos lá aqui para o nosso vídeo. Eu não sou muito hábil em fazer vídeo não, mas acho que vai dar certo. Então, retomando aquela questão. Aqui eu criei esse parâmetro aqui, essa variável datacorte, para mostrar, para indicar a partir de quando eu vou. Bom, tá bem aqui. O que for vai ser o filtro aqui a partir da base que eu vou utilizar, tá certo? Essa evolução top 10 XLS é o que tem todos os fundos e tanto os fundos como os indicadores, né? Então, o próximo trabalho vai ser colunar isso daqui. Então, eu eliminei essas colunas aqui: captação, resgate, patrimônio líquido, cotista, para entender que não interessa, né? Vou focar realmente aqui, principalmente aqui na variação. Estou ordenando aqui por data, porque isso aqui depois eu vou precisar utilizar na normalização. Aqui eu também já estou separando, de acordo com o código do fundo, criando um data frame separado, né? BB até o código do fundo, que é o descrição curta do fundo, e código esse 19607. Isso aqui é do código da Febraban. Pode ver que ele está aqui. Bom, então separei, quebrei aquele dataset em vários data frames menores, né? Que é a a descrição de cada um deles. Explicado aqui, como eu disse, a eliminar de captação, patrimônio líquido, etc. Isso aqui eu fiz para checar o primeiro valor para normalização. Por que eu fiz isso? Porque eu estava fazendo o braço, pegava o primeiro valor e saía. E os outros aí, a série era dividida pelo primeiro valor de cada fundo. Mas eu criei essa. Eu fiz isso aqui, então aqui fica genérico, né? Então eu pego, jogo para um temporário, a primeira cota, o valor da primeira cota dividido por ela. Quer dizer, o primeiro vai ser 1. Então os seguintes vai ser dividido por aquele primeiro. Então eu vou ter uma variação real baseado entre 1, 0 ou um pouco mais, né? Se a cota render 100%, vai passar a ser 2. Acredito que você tenha entendido. Bom, aí está aqui. Por exemplo, no caso do BBAT. Ele começa com 1 e à medida que vai alterando as cotas, ele vai crescendo. No caso aqui, ele terminou aqui 2022, 2208, terminou com 1.12. Então ele teve uma pequena valorização. Aqui eu criei um gráfico só para verificar como foi o gráfico desse fundo BBS, né? Como tá pela Selic, ele nunca vai perder, né? Então teve essa variação aqui, começou em 1, variou até 1.16. Então nesse período aqui, até 2023 e alguma coisa, teve uma variaçãozinha de 16%. Aí eu faço um gráfico aqui para pegar todos os fundos de renda fixa, que obviamente, como são renda fixa, o gráfico deles é muito parecido. Ele tem esse efeito aqui de escada porque é mensal, então a variação ocorre mensalmente. Nos outros dias ele fica se repetindo. Mas de qualquer maneira a gente vê que teve um deles, esse verdinho, que é esse BBRD, que valorizou um pouco mais que os outros. Ou seja, o menor variou em torno de 14, 13%, esse variou em 17%. Então já tem uma diferençazinha aí, né? E aqui são os de renda variável. E vê que todos eles têm um desempenho muito semelhante. Isso aqui, essa queda abrupta, foi exatamente o período da Covid. Por enquanto eu estou mantendo isso para a apresentação desse trabalho, que eu estou mantendo essa data aqui a partir de 2020, mas já que isso aqui vai ser a base do trabalho final, eu vou avaliar se a gente mantém isso daqui, já que ele pode estar comprometendo a futuros valores. Embora também eu ainda vou avaliar se, quando for para gerar um modelo, se vai ser da série toda, mesmo eliminando a Covid, ou se vai ser pequenas séries para gerar uma previsão. Ou seja, não utilizar muitos dados passados que talvez possa comprometer, já que, de certa forma, o mercado de ações é uma coisa meio aleatória. Se faz sentido você manter a gente trabalhar como uma série muito antiga, mas isso aí vai ser refinado
no trabalho final. Para efeito desse trabalho, não vamos entrar nesse mérito agora. Isso aqui são, eu fiz semelhante aqui com os índices, né, de CDI, dólar, Bovespa, etc. Eu considerei esse campo fator, não tem muita importância. IPCA e IGPM eu vou manter somente o IPCA, vou descartar o IGPM. O CDI também vou descartar, já que é praticamente a cor da Selic. Aqui eu já falei lá em cima. Então ficou Selic, Bovespa, dólar e IPCA. A mesma coisa, pegando os códigos, né? Aqui é a coisa que eu tinha mencionado, por exemplo, que taxas como Selic e IPCA ela só aparecem no mês. Então, o que eu estou fazendo aqui? Selic não, Selic é diária. Acho que é só IPCA mesmo, que é mensal. De qualquer maneira, o que eu faço aqui? Mas de qualquer maneira, Selic ela tem, cadê? 1, 2, 3, ó, aí não tem 4 e 5, porque é final de semana, se não me engano. Bom, de qualquer maneira, isso aqui vai servir para esse fonte aqui, para que ele serve? Para preencher os valores faltantes, né? Eu pego a primeira data, a data final, e utilizo como o parâmetro tanto para reindexar como para preencher a série. Então aqui a gente vê, cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui já veio direitinho. Deixa eu só mudar aqui. Pronto, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica a série bem direitinha. E isso vale para todos os outros. Para o Bovespa, para o dólar, o IPCA. O IPCA, realmente ele é mensal. E depois disso, ele fica diário, obviamente que repetindo os valores, né? E aqui é a mesma coisa, eu faço aqui a normalização. Divido toda a série, os valores da série, pelo primeiro valor. Também na base do 1. Ou seja, a gente vê que só que os fundos... Isso aqui eu coloquei só 2 para não encher muito o gráfico, né? Não, na verdade que é o CDI e a Selic, tá certo? Não é valor de fundo, é CDI e Selic. Não, na verdade, ó, quem sabe faz ao vivo, corrigindo aqui na hora. Na verdade é IPCA, Selic, dólar e Bovespa. Agora está correto. IPCA e Selic. A gente nota que o IPCA aqui teve uma quedinha, mas a Selic continuou subindo. E aqui a gente vê que só quem realmente nadou de braçada foi o dólar. E o Bovespa teve, quer dizer, a gente vê aqui claramente que o pessoal saiu da Bovespa para ir comprar dólar. É quase simétrico os gráficos. Mas sigamos. Bom, aqui é só para desenhar um gráfico total, fica meio poluído, mas de qualquer maneira ele está aqui, né, para ver tanto o comportamento dos fundos baseados na Selic, como do dólar, e os fundos baseados no Ibovespa. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai juntar tudo isso num único dataset. Então, criei esses DEF aqui como temporários, eu vou concatenando 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6, 7 com 8, né? E para depois concatenar... porque aqui já o concatenado 1, 2 até 7. Eu concateno 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6. E como ficou ímpar, e depois eu concateno o 1, o novo... bom, você está entendendo aqui, né? Estou me enrolando aqui. Mas no final ficou um dataset com data e cada uma dos fundos e dos indicadores colunado. E todos normalizados. Ó, vê que todos começam com 1 e aí o valor vai variando
E aqui, como a gente viu, só quem se valorizou foi realmente uma grande valorização foi o dólar. O Bovespa, no final teve uma pequena recuperação, mas caiu muito. Seguindo, então vamos aqui para o mapa de calor. Não, na verdade aqui isso que é importante, eu crio um CSV, base normalizada, que eu vou usar no outro notebook, que eu separei em dois, né? Esqueci de falar no começo que eu separei esse aqui só para tratar a base e o outro que vai ser o da modelagem. E verificando aqui o mapa de calor. A gente pode ver que o dólar tem pouca correlação. O Ibovespa, obviamente que ele tem uma alta correlação com os fundos baseados no fundo de renda variável, né, o BR-BAR, o FI, ST Blue e o ITBRX. Da Selic também uma grande correlação com os fundos de renda fixa, é uma coisa tanto óbvia. Então aquela minha ideia de usar outros indicadores, eu acho que não vai ter muito sentido não. Acho que vai ser somente mesmo os próprios valores de cada fundo. Eu fiz esse teste daqui, que eu estou chamando de offset, para criar aquelas diferenças. Será que existe a correlação, se eu colocar os indicadores com 10 dias de atraso em relação aos fundos, será que aumenta a correlação? Tem um impacto temporal por conta disso? Então estou usando essa função aqui, time delta, né? Ou seja, aqui está 40 porque eu usei acho que 10, 20, 30 até chegar em 40. Esse aqui foi o último. E aqui, esse daqui foi... Acho que foi o último gerado. Foi, o último gerado. E aqui eu peguei aqui, né? O inicial com menos 10 dias, menos 20 dias, menos 40 dias. A gente vai vendo que quanto mais o tempo passa, quer dizer, se você procura antecipar o indicador em relação ao fundo, pior a correlação. Você com 40 dias, ó, a gente vê aqui existe a Selic, ó. Existe uma grande correlação, isso é praticamente imediato. Não, minto, desculpe. Selic continua semelhante, mas os outros, ó, o dólar que já não era muito correlacionado, piorou mais ainda. IPCA, aqui está uma correlação até boa, ficou um pouquinho pior. Então, resumindo, não é uma coisa que não vale a pena. Sim, Ibovespa, cadê? 99, 93, 91. Aqui, com 40 dias, ficou completamente desconectado dos fundos de renda variável. Então, estou desconsiderando essa questão de offset, vai ser só com a data corrente mesmo. Então, vamos passar para o próximo notebook, que é o que mais interessa. Seguindo, então eu chamo aqui de def novo. O meu data frame a partir de data normalizada CSV que foi gerada no outro notebook, certo? Então a gente vê que ele tem 753 entradas. Vamos guardar esse número aqui. Eu criei um correlograma para verificar se tinha algum de interessante. Usando aqui o dólar com os fundos de renda fixa, a gente vê que não tem nada a ver. Se a gente usar Selic, vai melhorar um pouquinho. E a gente vê que realmente com a Selic existe um certo... Óbvio, quer dizer, certo não, óbvio que existe uma correlação forte com os fundos de renda fixa. Já aqui, usando semelhante lá um mapa de calor de Bovespa, dólar, Selic, IPCA, mas como a gente pode ver que realmente é muito forte a Selic com os fundos de renda fixa. E aqui, da mesma maneira, os indicadores com com os 4 fundos de renda variável. Aqui também, como a gente já sabia, a correlação grande é com o Ibovespa. Com o dólar muito pouco, a Selic muito pouco. O que interessa mesmo é com o dólar e eles próprios são muito parecidos entre si.
Aqui eu separei um pouquinho um resumo do que vai fazer, né? Fazer uma análise das séries temporais, vamos verificar a normalidade e estacionariedade, uma decomposição das séries para ver se existe sazonalidade, né? Trabalhar com o ARIMA e usar um modelo de rede neural. Isso aqui foram funções para verificar se é normal ou se é estacionário. Isso aqui foi herdado da cadeira de séries temporais. E aqui eu fiz um laço para mostrar tudo de uma vez só. Então a gente vê que todos os indicadores e fundos não são normais e são estacionários. Então, se eu botei a observação, se é estacionário, a gente tem uma chance melhor de previsão. Imagino que isso está acontecendo porque foi normalizado, né? Se estivesse usando os valores absolutos, talvez não fosse estacionário, especialmente, por exemplo, dos fundos de renda variável. Então, usei aqui uma decomposição. Aqui eu estou trabalhando aqui só, eu estou usando eu vou usar um fundo de renda fixa e um fundo de renda variável. Não vou colocar de todos para não se estender muito, né? Então a gente vê que existe uma tendência de subida aqui do fundo de renda fixa. Eu não sei exatamente por que esse aqui da sazonalidade está dando esse dente de serra, mas são valores muito pequenos. Não sei se é só um resíduo aqui da série. E aqui também um valor muito pequeno de valor residual. Então, acho que não teve muito... essa da decomposição em série não agregou muito aqui na nossa informação. Isso aqui é um fundo de renda variável. Aqui a gente já vê que realmente ele tem essa tendência lá por causa da Covid, né? E fica flutuando. Então, coloquei até aqui que é um fundo baseado em ação, tem essa tendência flutuante que vai ser uma coisa mais interessante. Aqui da mesma maneira, a sazonalidade ficou com esse dente de serra que eu não sei dizer porquê, mas também são valores muito pequenos, muito próximo de zero. Então, vamos usar o ARIMA. Aqui, isso já foi agora de noite, viu? Que eu estou desconsiderando os 10 últimos períodos, dias, para a gente fazer uma previsão baseada no modelo gerado pela Sarimax, que é a função que eu estou usando. Ok? Aqui também como de renda variável, que é aquela variação que a gente já viu. Aqui para calcular a autocorrelação e a correlação parcial para tentar descobrir os melhores parâmetros lá do modelo ARIMA, né? Isso aqui eu peguei desses papers aqui para facilitar o nosso trabalho de análise, né? No caso aqui foi que se encaixou. Se o gráfico ACF decai lentamente, sugere que há uma autocorrelação significativa em muitos lags. Isso indica que o modelo AR pode ser apropriado. Então o que a gente vai usar realmente é o AR. Da correlação parcial. O que eu achei mais parecido foi isso aqui. Se o gráfico PACF tem um corte abrupto após o primeiro lag, isso sugere que o modelo R é apropriado. Porque ele não diminui lentamente, nem tem cortes abruptos e muito lag. Na verdade, a gente tem 2 e uma queda grande. Então, aqui o corte abrupto após o primeiro, aqui está tendo um após o segundo. Então, uso a função Sarimax. Eu fiz alguns testes variando isso aqui. Eu cheguei até a usar 35. Como aqui são muitos, né? Cheguei a usar 35, mas o ganho aqui da probabilidade mudou pouco. Então estou usando esses 10. Bom, você sabe, isso aqui vamos dizer assim, isso é a apresentação da cadeira. O trabalho final, tudo isso aqui vai ser testado exaustivamente. Então aqui, também com base nos PP ali, verificando que o log probabilidade 2103 é razoável. O AIC, critério de informação da CAIC, muito negativo também, está um modelo de um ajuste razoável, bem como o valor do sigma. Isso aqui vamos seguir. Isso aqui eu coloquei só para verificar o conteúdo do model fit, né, o que sai, alguma das propriedades deles. E aqui a análise de resíduo. Foi muito pequeno de acordo com o modelo, né? Então a gente vê que o modelo residual é bem próximo de zero.
fora aquele 1 que é o inicial. E da mesma coisa, tudo, os valores ou são zerados ou muito próximo de zero. Então eu coloquei aqui, né, que a análise de resíduo mas que está tendendo a zero, que diz que o modelo está capturando a maior parte da variabilidade dos dados. Aqui são os valores ajustados, que eu resolvi pegar aqui para fazer uma análise. Tudo isso aqui para verificar, fazer uma comparação entre o valor ajustado do modelo, aí pelo menos é o que eu entendo, com os valores reais apresentados. Então eu chamei aqui de comparativo real vezes ARIMA. Eu tentei aumentar o gráfico aqui, mas ele não saiu além disso aqui. Então o azul seria o modelo e o tracejado vermelho o fundo. Então a gente vê que está muito parecido. Tão parecido que a gente pensa até se não está tendo um overfit. Aí aqui o que foi que eu fiz? DF fora eu peguei... Lembra que lá em cima a gente tinha desconsiderado os últimos 10 elementos? Então eu peguei os últimos 10 para fazer uma comparação. Então aqui está, ó, lembra dos 353? Aqui está os 10 últimos elementos. E peguei o forecast do Model Fit, né, que é o resultado para 10 ocorrências. Que está aqui. Aqui houve uma pequena decepção, ou seja, a gente vê que o modelo real ele apresentou essa leve tendência de alta, né? Se eu de 0,76 para 0,79. E na nossa previsão, ele deu uma tendênciazinha de queda. Mas como eu disse, isso aqui é para efeito aqui da cadeira. Para o TCC, isso aí vai ser muito mais testado. Mas de qualquer maneira, eu me comprometo de amanhã, se eu ainda tiver tempo no trabalho, de tentar, se for o caso, retirar exatamente aquela questão lá da Covid, para ver se é o que está influenciando nisso daqui, para ver se fica um valor mais parecido. Vou tentar, se não der tempo vai ser isso aqui mesmo, mas você vê que eu entendo que apesar de estar dando essa como se diz, essa diferença, eu acho que de qualquer maneira ainda estamos no caminho. Aí aqui eu resolvi usar logo também em cima do fundo de renda variável um modelo de machine learning, né? Isso aqui foi uma funçãozinha para criar os lags. Estou pegando aqui também o ITBX, né? Começando de novo. Então aqui os step-in eu estou usando 10 dias, ou seja, são aqueles 10 dias para ser usado como entrada, e aqui é o resultado do uso dessa função, né? Ou seja, eu tenho aqui aquele meu valor inicial e divido e sai separado, ó, aqui é a escadinha, né? Em 10 lags para serem avaliados. Aqui eu estou separando o dataset de treinamento de teste. Você vai aqui até o fim do primeiro semestre de 2022 e o teste vai ser a partir do segundo semestre, né? 30/6 e 1/7. 616 elementos de treino e 127 de teste. Aqui foi para tentei assim plotar para ficar mais bonitinho, usando diretamente o plot do Pander, mas não sei por que ele, esse aqui que é o de treinamento, ele ao invés de colocar no final ele colocou no começo, mas aí eu me dei o trabalho de fazer usando mesmo o matplotlib, mas que também fica pequenininho, mas de qualquer maneira a gente vê, aquela é a nossa velha curva, né? Ou seja, azul de treino, vermelho de teste. Aqui eu estou convertendo para uma lista, né? Para poder trabalhar, utilizar os modelos, trem X, trem Y, teste X, teste Y. E aqui usando o modelo de regressão com a rede neural MLP com 32 camadas. Aqui, depois do treinamento ocorrido, só para executar aqui para mostrar que isso aqui está valendo, né? Nós tivemos esse resultado. O real é o azulzinho e o laranja é o forecast. Então, ou seja, sem grandes ambições aqui de ajuste, a gente vê que até que está razoável. Os principais picos, ó, foi muito parecido. Os vales também coincidiram, não na mesma intensidade, mas no mesmo momento, que é pelo menos para a mercadiação, uma das principais,
vou dizer, a resposta de US$ 1 milhão é o momento, quando vender, quando comprar. Então eu acho que está no caminho. E aqui, só usando o erro quadrático médio que a gente está usando, que ficou sendo 0,6497. Então acabou sendo bem razoável. Eu não cheguei ainda a fazer regressão linear, porque já tendo o ARIMA, mas de qualquer maneira eu pretendo fazer para o trabalho final. Mas para essa cadeira foi isso daqui. Então espero que tenha gostado e vou providenciar aqui o envio. E também a mesma coisa, como eu disse, eu me comprometo de tentar ver se eu consigo amanhã ainda fazer um ajuste disso daqui. Então, se você receber no WhatsApp, olha, está aqui o outro notebook, então eu não vou cravar outro vídeo, mas vou tentar melhorar isso daqui, tá bom? Abraço, professor. Foi excelente sua cadeira, viu?